E para falar sobre esse cuidado, um especialista da área, Dr. Flávio Vieira de Faria, médico pneumologista, que está com a gente hoje para podermos falar sobre esse assunto, principalmente nessa época do ano, né, doutor? Os números aqui no estado de Goiás de pneumonia são números alarmantes, números que preocupam, né? A área da pneumologia também está preocupada com esses números? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Obrigado pelo convite. Com certeza, toda a área da pneumologia em si, em geral, está preocupada com esse número alarmante de casos que nós temos de pneumonia. Então, esse ano a gente tem percebido que alguns casos de pneumonia têm se manifestado de algumas formas um pouco diferentes, têm adquirido até na mídia alguns nomes um pouco diferentes de pneumonias, como pneumonias silenciosas, né? A gente acabou vendo esse termo aparecendo, porque a gente desculpa interromper, não é o nome médico, né? Não é um nome médico, isso é um termo, clínico. Vamos dizer, um termo mais da população em geral, né? Sim. Que seria uma pneumonia que talvez teria um quadro um pouco mais leve, mais frustro, com menos, vamos dizer, sinais e sintomas. Então a gente tem visto, principalmente no consultório, pacientes que têm chegado, a gente tem conseguido diagnosticar mais pneumonias nesses pacientes. Então a gente tem visto que isso na prática tem sido dessa forma. Nós estamos vendo aí casos de pessoas jovens, né? Tem até o fotógrafo Jackson Rodrigues, o qual eu conhecia, profissional da área de comunicação em Goiânia, e que morreu com 38 anos, vítima de pneumonia. E a pneumonia parece que ela não tem assim uma especificação de idade, né? Ela atinge qualquer idade, né, doutor? Com certeza, desde a criança, do recém-nascido até o idoso. Claro que nós temos algumas situações em que ela pode ser um pouco mais danosa, mais complexa. Agravante, como por exemplo no bebê, no recém-nascido que ainda não tem sua imunidade formada, no idoso, aquele paciente um pouco mais frágil, e naquele que já tem algumas comorbidades, que seriam doenças mais graves, doenças pulmonares, diabetes, alguma outra doença que entra nesses casos aí. Então a gente tem percebido que a gente tem diagnosticado um pouco mais de pneumonias mesmo nesse período. Isso tudo se deve a vários fatores. Nós temos muitos vírus circulando no ambiente. Esses vírus, eles primeiramente fazem uma infecção pulmonar, uma infecção de via aérea alta, consequentemente diminui a nossa imunidade, fazendo com que a bactéria venha então causando uma infecção respiratória, uma pneumonia, uma sinusite, uma traqueobronquite e por aí vai. O que seria essa pneumonia silenciosa colocada aí pela mídia, inclusive até pelo próprio governo do estado? No site do governo do estado há poucos dias colocaram lá que a HDT orienta sobre a pneumonia silenciosa. O que seria essa pneumonia silenciosa? Seria sem sintomas? Na verdade, não existe praticamente uma pneumonia sem sintoma. O paciente que a gente, muitas vezes, o que acontece com ele? Ele vai tendo um sintoma muito frustro, ou seja, um sintoma muito vago. Ah, eu estou com uma dor torácica, uma dor no peito que não tem um significado, eu estou tendo só uma coriza, um nariz escorrendo aqui e ali, não tenho febre, não tenho uma queixa muito importante de tosse, e muitas vezes esse paciente vai se arrastando esses sintomas. E aí ele acaba tendo uma procura médica, vamos dizer assim, após o 7º, 10º, até o 15º dia de sintoma. Quando a gente já faz o exame, já acaba detectando. Então acabou-se falando no jargão geral como se fosse uma pneumonia silenciosa, que na verdade isso aí nada mais é que uma pneumonia mesmo que tinha poucos sintomas. Doutor, até na semana passada, quando eu falei que iria trazer o senhor aqui, mandaram perguntas para a gente no nosso WhatsApp e nas redes sociais também, sobre a questão da tosse e do espirro, onde dói as costas. É normal quando a pessoa tosse ou espirra doer as costas, principalmente quando é de um lado só, né? A pessoa ainda colocou lá do lado esquerdo, Romulo. A pessoa fica preocupada, né? Então, a gente tem muito essa queixa no consultório. Muitas vezes quando você acaba tossindo, você tem um quadro respiratório, um quadro infeccioso viral, principalmente de via aérea superior alta, como se é uma rinite, alguma coisa nesse sentido, o paciente vai tossir e vai espirrar por conta de secreção que faz um gotejamento posterior. Muitas vezes nessa questão da tosse, ele acaba forçando um pouco o tórax. Claro, que se for uma dor que se persistir, uma dor que não melhora com nada, não melhora com analgésico, uma dor lancinante, esse paciente a gente tem que investigar, porque daí a gente pode ter outros sinais e outros sintomas associados. Por isso que no consultório a gente examina o paciente, ausculta, pede um exame, um raio-x, pelo menos um raio-x básico, se precisar uma tomografia a gente pede, para investigar esses casos. Nós estamos tendo um período muito seco, né, doutor? Uma umidade muito baixa e ainda tem a questão das queimadas. E é muito comum, a gente está, principalmente aqui em Rio Verde, a gente está vendo bastante. E até estava conversando com uma pessoa esses dias na fila do supermercado, que deu uma tosse, e ele falou assim, você também está com tosse? Eu já tenho há quase 40 dias. E aí essa tosse ela é intercalada, às vezes ela vai, às vezes ela some, aí depois ela volta mais no final da tarde. É uma questão normal ou uma questão que requer atenção?
Uma tosse que já dura pelo menos 2 a 3 semanas já merece atenção. A gente sabe que o período seco ele propicia a mais questões de tosse e falta de ar, porque a gente tem a mucosa da nossa via aérea que ela fica ressecada, você não consegue expelir os germes facilmente que o nosso próprio organismo expele por conta de todo o ressecamento da via aérea superior. Consequentemente, alguma coisa vai acontecer. Você pode começar uma formação de muco, principalmente na via aérea superior. Esse muco cai na garganta, muitas vezes é o que faz esse paciente tossir. Claro, aí tem os quadros virais. Nós podemos fazer alguma infecção respiratória e nós temos um quadro chamado tosse pós-infecciosa, que pode durar até de 30 a 60 dias, uma tosse depois de um quadro respiratório. Então, todo paciente que tem um quadro de tosse que perdura aí por mais de 2 semanas, pelo menos, com quadros leves, tem que procurar um especialista. Encerra o programa, por favor, gente, que eu estou saindo para ir no médico. A minha já vai para quase 40 dias já. Só que ela vai e some, tem dia que ela não aparece, né? Já ficou até 2 dias sem, aí de repente ela aparece. Aí eu já confundi, será que é rinite? Será que é... Achei um monte de coisa. Não sei... já falaram aqui no ponto que é a idade, né? Mas eu sou jovem ainda. Nem passei dos 20 ainda. Estou com alguns dados aqui, alguns números. De janeiro a julho deste ano, Goiás registrou 9.526 internações por pneumonia, só nas unidades da rede estadual de saúde, isso. São dados da rede estadual. É um número bem expressivo, né? E a Secretaria Estadual de Saúde também detalhou os números mensais por pneumonia no estado. 731 internações em janeiro, 996 em fevereiro, 1.433 em março, repare que está aumentando, né? 1.784 em abril, 1.802 em maio. Aí caiu um pouco em junho para 1.474 e agora em julho caiu mais um pouquinho, mas ainda número expressivo, 1.306 internações em julho por pneumonia. É uma situação que chama a atenção aí, que chegam a quase 10 mil casos só em rede estadual. Ainda tem a rede particular, municipal, que são dados diferentes, né, doutor? Com certeza. Então são dados, a gente vê, são dados alarmantes, né? Então, assim, será que é o nosso questionamento? Será que o paciente demora um pouco para fazer o tratamento? É um paciente que vai empurrando um pouco mais, tem um quadro gripal e não vê? No consultório, a gente até tem visto alguns casos assim. Paciente que já está 10 dias, tossindo, espirrando, quando você faz o exame já vê um diagnóstico. Então a gente tem que tentar ficar alerta aos sinais e sintomas porque a gente tem visto. E esse tempo seco que não acaba, não melhora, vai propiciando ainda mais a proliferação dos quadros virais, dos quadros infecciosos respiratórios. Então é uma porta de entrada para as bactérias causarem esses quadros de pneumonia. E nas pontas de exclusão aí, doutor, quais são os casos mais recorrentes nesse período que está sendo? A gente tem muito esses pacientes aí, os quadros recorrentes. As razões, né? As razões. Então a gente vê muita de criança, né, que a gente vê por conta da fragilidade imunológica. O idoso também, que já é um paciente frágil, a gente vê isso. Nós temos alguns vírus e bactérias próprios de cada idade, vamos dizer assim, e próprios de cada doença também. Então esses pacientes, teoricamente, que já têm um problema pulmonar, tende a piorar muito nessa época aí. A gente ainda escuta muito, né, principalmente nas rodinhas de conversa, daquela questão dos resquícios da Covid. Né? Tem tanta gente jovem morrendo do coração, é a Covid. Tem tanta gente tendo pneumonia do nada e de repente morre, é a Covid. É ou não é, doutor? Pode ser ou não pode ser? Pode ser o Covid? Até pode, mas na verdade não tem como a gente falar que isso é para todos, né? Porque o Covid ainda nós temos o vírus circulando, assim como nós temos o vírus da influenza, até o vírus da influenza agora noticiado pelo óbito do apresentador Silvio Santos. Sim. Foi a causa de todo o processo infeccioso respiratório dele, que fez uma queda da imunidade, provavelmente veio uma bactéria em cima e causou uma pneumonia mais danosa. Então nós temos vários vírus circulando. O Covid está circulando, o vírus da influenza, com as suas determinadas cepas, o vírus do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que o Ministério da Saúde agora começou a dar uma boa relevância para ele, que tem sido como causa dessas infecções. E aí nós temos várias bactérias que podem infectar o nosso sistema respiratório, a principal delas é o pneumococo, que daí já é a hora que quando a gente acha que tem uma infecção bacteriana junto, já começa a dar um antibiótico e fazer o tratamento adequado. O senhor tocou na morte do apresentador Silvio Santos e a maioria dos destaques estavam lá, Silvio Santos morre com broncopneumonia, né? Ele estava voltando de uma recuperação do H1N1, né, da influenza, e aí veio a informação da broncopneumonia. O que é a broncopneumonia e o que ela diferencia da pneumonia, doutor? A broncopneumonia, vamos dizer assim, é uma pneumonia mais localizada, uma pneumonia bronca, que ela vai direto pelo bronco. Então a gente vê uma localização.
Ela é mais grave? Na verdade, ela não difere. A gravidade em si da pneumonia é praticamente a mesma coisa. Então, assim, o formato de infecção dela é parecido, o tratamento é a mesma coisa. A pneumonia em si, ela pode evoluir com alguns outros quadros mais graves, como, por exemplo, chamada água no pulmão, que é o famoso derrame pleural. Ela pode ter uma difusão maior pelos pulmões, ocasionando um quadro mais grave. Nós podemos ter pacientes que começam a dessaturar, o que é isso? Caiu a oxigenação, aí é um paciente mais grave que tem indicação de internação. Mas no quadro dele, uma broncopneumonia com uma pneumonia em si, o tratamento seria o mesmo. Por ele já ter tido um quadro inicial de influenza, fragilizou o organismo, igual eu falei, a bactéria vem em cima. Provavelmente uma bactéria um pouco mais forte, mais grave, e ele já é um paciente fragilizado. A idade também atrapalha, né? Exatamente, eu falei, os extremos de idade são os mais acometidos, são os que nós temos que ficar com mais cuidado. Então, esses quadros têm que ser notados. Doutor, essas doenças, H1N1, a própria gripe em si, né, aquela gripe mais intensa, mais forte, a Covid e outras doenças respiratórias, elas são automaticamente já um alerta muito grande para uma possível pneumonia? Na verdade, a gente tem que ficar de olho. Infecção viral, por exemplo, ela tem um período autolimitado. O vírus, teoricamente, ele vem, ele faz alguma alteração no nosso organismo, dá um quadro gripal, dá uma sinusite viral, pode fazer uma rinite, talvez pode ser seu caso, pode fazer ali uma pneumonia viral, mas ele, teoricamente, ele é autolimitado. Com 5 a 7 dias, o vírus já é para a gente conseguir eliminar esse vírus. Nos casos que nós não conseguimos, o nosso organismo não consegue eliminá-lo, aí sim a gente tem a possibilidade de uma infecção bacteriana sobreposta. Não tem como a gente saber quem é que vai evoluir. Por isso que aos primeiros sinais ali o paciente vê que tem uma coisa mais séria, o ideal seria procurar o atendimento médico. Tá bom, vou procurar, doutor. Pessoal que está em casa deve estar perguntando, mas Romo, como que eu posso precaver a pneumonia? Quais são as dicas que o doutor pode passar para mim tentar evitar de pegar esse tal de pneumonia, que eu não quero saber desse cabra não? Exato, isso é muito importante. Principalmente nesse período seco, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, se hidratar bastante, ingerir bastante líquido, que isso faz com que a mucosa da nossa via aérea já fique um pouco mais umedecida e ela faça a função que ela tem que fazer. Ingerir bastante líquido, se possível usar umidificadores, né, alguma coisa que possa umidificar o ambiente que o paciente está ali, está dormindo, está passando o dia. Evitar aglomerações, que a gente sabe que nesse período quadros virais eles se disseminam muito rápido. Ter uma prática de atividade física assídua e outra coisa, vacinas. Nós temos as vacinas aí, elas estão disponíveis. Nós temos vacina para influenza, que é para o vírus da H1N1, nós temos a vacina anual. Nós temos vacinas para pneumonias, então para as principais cepas de pneumonias, nós temos vacina. Para adulto também? Para adulto, para criança, para todas as faixas etárias. Então a gente tem que ficar de olho nisso, nós temos essas vacinas, como por exemplo a pneumo 13, a pneumo 15, a pneumo 23. Então são vacinas que estão aí, que a gente tem que ofertar para o nosso paciente, principalmente aquele paciente que já tem uma alteração pulmonar, que já é um paciente de risco. E nós temos outras vacinas, como vacina do vírus sincicial respiratório, uma vacina que foi desenvolvida recente. Então nós temos essas possibilidades. Então, no geral, seria fazer essas orientações. Alimentação ajuda, doutor? Alimentação, sim. Uma alimentação mais balanceada, vamos dizer, uma alimentação não muito rica em gorduras saturadas, né, tudo isso. Bebida alcoólica, também a gente sabe que fragiliza um pouco o organismo. O paciente que faz uma libação alcoólica, ou seja, aquele paciente, por exemplo, passa o final de semana todo bebendo, você vê na segunda-feira, nossa, eu acordei tão mal na segunda, muitas vezes dá uma queda na imunidade, pode acontecer isso, o vírus vem, entra e começa um foco infeccioso. Aí o problema vem, né? Aí o problema vem. O álcool não mata tudo, viu, gente? Você acha que o álcool mata? Nossa, vou passar a beber, que acabou. Não é bem assim. Aliás, tinha alguns amigos que na pandemia falaram assim, vou beber para ver se eu não pego Covid. É porque o álcool por dentro, álcool por fora, então por dentro também resolve. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim, é. Doutor Flávio Faria, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por vir aqui esclarecer aí as dúvidas para o telespectador. Tenho certeza que assim como eu, tirei muitas dúvidas aqui, nosso telespectador também tirou. E o nome do quadro eu gosto sempre de ressaltar, saúde é agora. A gente tem que cuidar da nossa saúde, colocar ela em primeiro lugar. Obrigado, senhor, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. O senhor tem cara de palmeirense, doutor? Não. Não é não? Sou São Paulino. São Paulino? Palmeirense tá chorando, né? Amanhã o senhor vai estar feliz. Tá São feliz. Paulo vai classificar hoje. Vou Deus torcer pro quiser. São Paulo. Mandar um abraço aqui pro doutor Felipe Goulart, que assim como eu deve estar sofrendo, né? Cardiologista, torcedor do Palmeiras. Paulo Renato, da UPA, que torce pro Flamengo, e ontem, 11h30 da noite, mandando mensagem. Aqui é só um serviço para você, viu, Paulo Renato?
Saúde Agora volta na semana que vem, se Deus quiser.